Paz de Cristo, irmãos. Vou gravar um vídeo rápido aqui de uma reflexão, né? Eu e o irmão Juliano estamos aqui, vamos fazer umas voltas hoje. E a gente estava conversando no caminho e estávamos tratando de uma palavra que resolvemos gravar um vídeo em relação a isso que a gente estava falando, né? Mas assim, irmãos, eu vejo que esse é um tema muito importante, né? E como o título já diz, eu quero falar um pouco da causa por que alguns homens de Deus, eles acabam se desviando da palavra do Senhor, né? Então é muito importante isso, porque alguns homens acabam se desviando da palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes nós percebemos que grandes homens que falavam e faziam a palavra de Deus e andavam corretamente segundo a palavra, ao longo do tempo eles acabavam se desviando, assim, fazendo coisas que não devem, né? Mas isso não é de um dia para o outro, isso é uma sucessão de coisas. E homens que foram muito usados por Deus, né? Homens que geralmente foram muito usados por Deus, eles acabam com o tempo aí se desviando. Então eu quero ler um texto que está em 2 Crônicas 26, verso 1, que diz bem assim para nós: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. E ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera seu pai Amazias, né? E propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era o sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então você veja, esse rei Uzias, ele era um rei que foi sábio, um rei que foi temente a Deus, né? Então, quando você coloca para os dias de hoje o que ele fez lá, quando você vê que um rei edificava uma cidade, para os dias de hoje era semelhante a alguém que edifica a igreja. Então você vê que quando Jerusalém estava sendo edificada lá no contexto literal, automaticamente você está vendo um reflexo do que é hoje. Quando um rei fazia coisas justas diante de Deus, ele edificava aquela cidade temporal. Isso você vê nas pessoas que trabalham na igreja hoje, que estão edificando a casa de Deus. Então, a gente vai ver que esse rei Uzias, ele era um rei que edificou a Jerusalém terrena. E isso é um reflexo de quem edifica a Jerusalém celestial, a casa de Deus, né? Na realidade, não nas sombras. E vai dizer mais aqui, a gente viu que ele era um homem que fazia o que era reto diante de Deus. Diz assim no verso 10: também edificou as torres no deserto, cavou muitas cisternas, ou seja, ele fez com que a água brotasse, figura do Espírito, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, né? Figura de quem pastoreia. Tinha lavradores, vinheteiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura, né? Vamos pular um pouco mais. Então você vê que ele trabalhava, ele tinha este princípio de edificação. Diz assim: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção por homens peritos, destinadas para as torres e cantos nas muralhas, para atirarem flechas nas grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Essa palavra maravilhosamente aqui, né, é a palavra de fazer de uma forma extraordinária, excelente, grandiosa, né? Uma coisa difícil de se fazer. Então você vê que aqui no restante do texto que eu não li, fala que ele lutou contra os filisteus, contra uma série de nações, e ele vencia essas nações, né? Então no contexto literal da Bíblia, você vê que essas nações, esses inimigos que pelejavam contra o povo, dá para se dizer nos dias de hoje que são aquelas pessoas que se levantam contra o conhecimento de Cristo. E assim como aqueles guerreiros, né, derrotavam exércitos e desbaratavam aí fortalezas, nos dias de hoje aqueles que defendem a palavra de Deus são semelhantes a isso, mas no contexto da palavra, né? Porque hoje nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas nós nos lutamos contra o quê? Principados e potestades. E esses principados e potestades utilizam pessoas que se levantam contra a palavra, contra o conhecimento de Cristo, né? Então você pode entender isso aqui. Então Uzias, se fosse nos dias de hoje, é como se ele fosse um grande pregador que levava a mensagem, que falava uma série de coisas. Mas olha o que vai acontecer com ele, né? Mas, havendo-se fortificado, ou seja, se tornado forte, poderoso, exaltou-se no seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso,
Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes consagrados, filhos de Arão, né, isso deve ser feito. Sai do santuário, porque transgrediste, e nem será isso para a tua honra da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois, contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto do altar do incenso, né? Então você vê aqui que ele se engrandeceu contra Deus. Por quê? Segundo a lei, a gente vê que os únicos que podiam oferecer incenso diante de Deus eram quem? Eram os sacerdotes, né, da tribo de Levi, filhos de Arão. Não eram nem todos levitas, eram os filhos de Arão que eram considerados sacerdotes. E você percebe que ele se engrandeceu contra Deus, né, e quis fazer aquilo pelo qual ele não foi chamado. Então você vê, ele foi um homem usado por Deus, ele edificou a cidade, ele fez a vontade de Deus, ele lutou contra aquelas nações, né? Então, se fosse colocar para os dias de hoje, seria semelhante a uma pessoa que era um grande pregador, uma pessoa que era uma pessoa muito usada por Deus, que edificou muitas pessoas, que edificou os homens, né? Converteu muitas pessoas a Cristo, fez esse trabalho de conversão, né? Então a gente percebe que isso acontece nos dias de hoje, né? Então eu já vi, irmãos, não vem ao caso quem aqui, mas você percebe que pessoas que trabalhavam para Deus, que trabalhavam para Cristo, fielmente, elas acabam se desviando. Não existe só esse motivo aqui, se tivesse outros motivos, né? Pessoas que não tiveram forças para lutar contra a carne, contra o adultério, uma série de coisas. Mas neste caso deste rei Uzias, você percebe que assim como ele recebeu tudo aquilo de Deus, ele recebeu todo aquele poder de edificar, aquele poder de levar a palavra de Deus. Quando ele se exalta para fazer aquilo que Deus não chamou, o que acontece? Você vê que vai sair uma lepra na testa dele, né? E aí o que vai dizer mais para frente sobre ele? Assim ficou, né, o rei Uzias leproso até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, né, a casa do rei, julgando o povo da terra. Então você vê, Deus deu, mas Deus tirou. Então nós temos que ter cuidado, irmão. Nós que falamos e ensinamos a palavra de Deus, nós temos que ter cuidado para não nos exaltarmos contra a palavra de Deus. Então você vê que provavelmente o que passou no coração de Uzias, você percebe que o seguinte, naquele contexto ali, ele foi um homem muito usado. A palavra diz que ele foi um homem reto diante de Deus, e ele estava edificando. Então provavelmente em algum momento desse, entrou no coração dele que talvez ele fosse a única pessoa, né, ou que ele fosse uma pessoa acima dos outros, ou que tudo fosse da mão dele, ao ponto, né, de que aquilo que Deus dava não vinha de Deus, mas vinha da sua própria mão. E ele talvez tenha esquecido de Deus e se exaltou contra o próprio Deus. Parou de confiar na provisão de Deus, como se as coisas viessem dele mesmo. Então agora ele se exaltou a si mesmo para ser sacerdote, né, e oferecer incenso, coisa que Deus não tinha atribuído para ele. Então a gente percebe que quando, irmãos, a gente começa a se exaltar contra a palavra de Deus, né, Deus dá, mas Deus também tira, né? Se você se exaltar contra o conhecimento da palavra de Deus, você vai acabar o quê? Se perdendo. E assim como Deus dá, Deus tira. Então você vê que ele não foi sábio, irmão, né? Faltou sabedoria. Não estou querendo dizer que esse rei não tenha se salvado. Eu não sei, a Bíblia não diz, né, que ele não tenha se arrependido. Mas aquilo que Deus deu para ele, Deus tirou. Então, irmão, se nós nos exaltamos, fazemos aquilo que Deus não nos chama, você vê, ele foi chamado muito novo, né, para ser rei, fez o trabalho excelente para Deus, mas se exaltou. E essa exaltação, você vê que Deus, por meio dos sacerdotes, o repreendeu e ele não aceitou a repreensão. E quando ele não aceitou a repreensão dos sacerdotes, você vai ver que a lepra saiu no meio da sua testa. Se ele tivesse aceitado a repreensão, possivelmente ele teria se arrependido desse pecado e teria continuado, né? Todos nós somos sujeitos a erro e às vezes a se exaltar, sim. Mas a questão é, nós ouvimos a repreensão de Deus, ele não escutou a repreensão de Deus e por isso ele foi tirado daquele patamar que ele estava. Então ele deixou de ser de estar naquele posto de reinado, né, e perdeu o seu lugar na casa do Senhor.
Então, assim, irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque assim como Deus nos dá um lugar na casa dele para exercer o ministério, ele também vai tirar. Veja a questão de Salomão. Salomão foi considerado o homem mais sábio, não foi? E você vê que Salomão, ele se engrandeceu no sentido de fortuna, de dinheiro e até de sabedoria. Mas ele não foi sábio o suficiente, porque quando ele se exaltou contra o Senhor, ele demonstrou que faltou sabedoria. Porque você vai ver que na lei dizia que os reis não deveriam ter muitas mulheres, os reis não deveriam juntar muito ouro e muitos cavalos para si, para que o coração dele não se exaltasse e fizesse com que o povo voltasse para o Egito. Então ele deixou o coração dele se exaltar. E quando o coração dele se exaltou e ele foi adorar os deuses das mulheres estrangeiras, você vai perceber que diz que Deus levantou inimigos para ele. Amém? Então, quando você tropeça diante de Deus, você se exalta e você talvez coloque como se você fosse superior aos outros ou como se você fosse o exaltado, escolhido por Deus, você vê que a posição de Uzias é que ele estava se achando o escolhido de Deus, que ele era o acima de todos, ele era o portador da sabedoria e ele foi lá oferecer incenso porque ele estava achando que foi consagrado a sacerdote e ele não foi. E os sacerdotes demonstraram que ele transgrediu, por isso saiu a lepra na testa dele, para confirmar que ele não estava agindo com sabedoria. Nós vemos, irmãos, na palavra de Deus que tanto nos Salmos quanto em Provérbios, no capítulo 1 vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Só que o temor ao Senhor, ele não envolve só exatamente o próprio Senhor, mas também envolve o nosso semelhante, né? Nossos irmãos. Então, você veja que em Levítico, no capítulo 19, no verso 18, vai dizer que amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então quando nós temos, por exemplo, eu tenho um canal também, os irmãos sabem, o irmão tem um canal, né? A gente faz um trabalho, as pessoas também que fazem o trabalho fora do YouTube também. Quando a pessoa quer ter o trabalho de ensinar as pessoas, ela tem que saber que ela tem que saber lidar com as pessoas, e isso envolve a questão da soberba, da humildade. Quem quer ensinar tem que ser humilde, por isso que Jesus disse que aquele que quer ser maior tem que ser servo, porque o maior tem que servir o menor. Então nós temos que ter, irmãos, uma paciência, nós temos que ter um cuidado ao lidar com os irmãos, né? Porque se você se exaltar para cima de um irmão, né, você pode ser cobrado de Deus por aquilo. Então, assim como você, de repente, tem pessoas que de repente têm 15, 20 anos de conhecimento, né, e tem uma fé mais madura, de repente a pessoa começa a se exaltar para cima de um irmão que está se batizando hoje e não tem conhecimento. Então você tem que ter paciência para poder passar o ensino, passar a doutrina correta, né? Tem que ter paciência porque aquele irmão, de repente o irmão não entende, você tem que ter paciência, não pode se exaltar, você pode ofender o irmão porque ele está entendendo errado, né? Então, por exemplo, eu vou dizer por mim, eu tenho alguns anos de fé, em alguns anos de estudo, mas não é por isso que eu vou olhar para um irmão que está se batizando hoje e eu vou me achar melhor do que ele. Pelo contrário, eu olho a todas as pessoas do corpo de Cristo como iguais a mim, né? Porque você vê que Cristo, ele é a pedra angular, e Pedro vai dizer que nós somos as pedras. Não tem pedra maior ou menor, nós somos as pedras. A questão é que em Efésios, no capítulo 4, nós vamos ver que Cristo, ele destinou para o corpo de Cristo funções, né? Mestres, pastores, profetas, diáconos, etc. Mas não significa que uma pessoa é superior à outra, né? Então nós temos que ter cuidado com a questão da soberba, né? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor envolve não só o Senhor, mas também os filhos do Senhor. Amém. Né? Então nós temos que ter cuidado. Por isso que Jesus disse sobre que bem-aventurados são os humildes, né? Nós temos que procurar sempre sermos humildes. Então, irmãos, a gente tem que tentar não ir acima daquilo que Deus nos dá, tá? Tentar não ir acima do que foi nos dado. Porque às vezes a gente vai estar achando que uma revelação vem do Senhor, mas na verdade ela não vem. Ela vem da nossa carne, né? Então, para nós sabermos se a nossa sabedoria ela vem de Deus, ela tem que ser atribuída com alguns frutos. Porque lá em Provérbios diz que quando nós praticamos certas coisas, nós nos fazemos inimigo da sabedoria. Então, como você vai ter sabedoria se você está agindo contra a própria sabedoria? Tiago fala assim, né? Diz assim, isso está em Tiago 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão, em sabedoria. Olha só, em mansidão
de sabedoria, mediante o condigno proceder de suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja e amargura, olha só, se no coração tem inveja e amargura, né? O que vai dizer assim? E sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, mas antes é terrena, animal e demoníaca, né? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Porém, a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz, tá? Então, essa é a verdadeira sabedoria, irmãos. Muitas vezes a gente se exalta no coração, como foi Uzias. Ele se exaltou no coração achando que ele era acima dos outros. Essa palavra exaltar no hebraico, ela significa justamente se elevar, né? É claro que Deus ele nos exalta, mas a nossa exaltação ela tem que ser a partir da nossa humildade. Então nós vamos demonstrar ser sábios, irmãos, não pela nossa sabedoria do que nós falamos, mas pelo que nós fazemos. Então, irmãos, tem muitas pessoas que têm aí cursos de teologia, passam o dia estudando a Bíblia, conhecem um monte de coisa, mas os seus frutos demonstram ele não ter sabedoria. Ele tem apenas a teoria, o conhecimento. Mas o que Deus ele quer a prática, irmãos, né? Então, assim como Uzias que conheceu, que edificou, que compreendeu as coisas de Deus e fez a vontade de Deus, se exaltou e se desviou, né? A gente vai ver que muitas pessoas, por se exaltarem, irmão, se engrandecerem no coração, elas vão se desviar e elas vão acabar tropeçando com o tempo. É claro que há possibilidade de mudanças e tudo mais, né? Então nós temos que cuidar muito disso, irmãos. Eu tenho muito que cuidar aqui no canal, porque muitas pessoas elas elogiam, né? Mandam elogios. Ah, que bênção o seu vídeo, ah, que legal, me ajudou muito. E isso faz com que o seu coração se engrandeça. E isso às vezes leva você a um patamar de você se achar mais que os outros. Mas se eu começar a me achar mais que os outros, me exaltar, vai acontecer como o rei Uzias, tá? Irmão, vou finalizar o vídeo aqui. Vamos finalizar o vídeo aqui que já tá ficando um pouco grande, depois fica mais difícil de editar. Interessante, né? Que ele fala sobre o sentimento faccioso, isso fala exatamente sobre divisão. Exatamente. Né? E nós temos que nos unir e não ter essa divisão no corpo de Cristo. Amém. Então a gente não tem que ter o sentimento faccioso, tá? Então é isso, irmãos. Vamos finalizar aqui. Assim que possível, traremos mais vídeos para os irmãos. Deus abençoe.